Ficou fazendo propaganda, mas eu nem sei pregar direito. Mas vamos ver o que é que Deus faz, né? Livro de João, capítulo 11, do versículo 4, amém? Diz o seguinte: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado. Amém? Faz um pouquinho mais. O texto ele é bastante conhecido. Ele vai nos narrar uma história que toda a igreja conhece. Ele vai nos narrar a história de um amigo de Jesus, por nome de Lázaro. Lázaro ele tem um nome de significado do nome dele, tem a quem Deus ajudou. Então, a quem Deus ajudou, a gente vive um mundo que muitos acreditam que a gente não passa por tribulação. Mas Deus ele me traz essa mensagem no livro de João, no capítulo 11, que fala sobre Lázaro, e ele vai nos contar que o próprio amigo dele passou por tribulação. Foi dito nesta noite que não é para parar, que não é para desistir. E essa história ele vai nos trazer um exemplo maravilhoso. Se você for ler no início do capítulo, ele vai falar que Lázaro adoeceu. Se está doente, ele é amigo de Jesus, o que é que vão fazer? Eles vão chamar Jesus. Mas a história também ela vai me dizer que o que é que acontece? Eles avisam a Jesus e Jesus vem de imediato? Não. Eles avisam a Jesus e depois de 2 dias, Jesus ele resolve sair de onde ele estava. Nesta noite eu quero trazer para você. Eu tinha colocado o tema dessa mensagem que ainda há uma esperança. Você sabe o final da história. Então ainda há uma esperança. Por mais que pareça que não há solução, por mais que pareça que é o fim, ainda existe uma esperança. Para aquela causa que você acredita que não tem mais solução, que não tem mais jeito, Jesus disse que ele ainda não colocou o ponto final. Enquanto ele não coloca o ponto final, então você se aquieta. Se aquieta e se acalma, porque ele é quem diz o teu roteiro. Ele sabia que você nasceria, sabia que você viveria, que cresceria. Então você se aquieta, teu coração, abaixa o fogo, deixa de murmurar, deixa de reclamar, porque Jesus, ele ainda está no negócio. Ele ainda está no teu barco. E a história vai nos contar que depois de 2 dias Jesus resolve sair de onde ele estava. Aí mais à frente ele vai dizer o seguinte, no versículo 11 ele vai dizer: o nosso amigo adormeceu. Aos discípulos diz: então se ele está dormindo, é fácil, só acordar. Só que Jesus ele usa um pouco de ironia. Ele disse adormeceu, os discípulos não entenderam, mas ele queria dizer que Lázaro já tinha morrido. Eu não sei o que você tem passado, muito menos a dificuldade que você tem enfrentado, mas eu lhe garanto que o problema era bem menor do que o de Lázaro. Aleluia, Deus! Lázaro já estava morto. Jesus ele disse por educação que Lázaro estava adormecido. E a história mais à frente ele vai nos contar que Jesus ele vai e chega ao local em Betânia. Betânia ela é conhecida como a casa dos figos, ou a casa de Astamara, ou casa de aflição. O cenário ele parecia impossível. Eu acho engraçado, e eu sempre digo isso por onde eu passo, que no dia que você entender os planos de Deus, eu paro de ser feito. Porque Jesus podia ou não podia ter feito da maneira mais fácil. Podia ter curado Lázaro, ido lá fazer uma oração, mas Jesus esperou Lázaro morrer, para que depois de 4 dias ele dissesse: Lázaro, vem para fora, vem. Jesus ele é especialista em mudar cenários. Eu costumo sempre dizer que Deus ele trabalha de uma forma que ninguém entende. Ele faz o que aos nossos olhos é impossível. Ele tira, ele coloca, ele põe, ele deixa, ele faz o que ele quer, para que depois você venha entender. E a história vai nos contar que depois que Jesus chegou, eu acho muito lindo o versículo 35 que ele fala que Jesus chorou. A primeira vai nos revelar que em 3 passagens só, há 3 passagens só que diz que Jesus chorou. Lázaro, seu amigo, irmão de Marta e Maria, a Maria que enxugou seus pés. E Jesus ele vai e pergunta a Marta: onde puseram? Onde colocaram? E a Bíblia, se você for estudar, ele vai dizer que Jesus ele
ele se atormenta um pouco em espírito e ele pergunta onde colocaram. A história é muito simples. A história ela vai nos contar em um capítulo só toda essa história aqui que eu estou falando. Então você já conhece o fim dessa história. Amém? Você já entendeu o que Jesus tinha para falar nessa noite. Você já entendeu que Jesus ele não quer saber a tua condição financeira. Jesus ele não quer saber a tua condição de saúde. Ele não quer saber sua cor. Ele não quer saber sua raça. Ou muito menos a tua trajetória que você passou. Ele me trouxe aqui nesta noite. Ele trouxe um gordinho lá de Belo Jardim para dizer para você que ainda há esperança para você. Ele me trouxe de lá para dizer que ainda que estivesse morto, que ainda que você estivesse no fim, o que ele faz? Ele faz da maneira que ele quer. Então somente confia nele. Somente espera nele. Eu fico impressionado com a gente, ser humano, irmão. A gente murmura tanto. Aleluia! E reclama tanto. A gente parece que esquece que no livro de João, nesse mesmo livro, no capítulo 20, ele vai dizer que Jesus, ele entrega seu filho para morrer por mim e por você. Ele deixou ele sofrer para que hoje você estivesse aqui. E em qualquer situação, em qualquer meio, isso acontece com todo mundo. A gente começa a murmurar, porque Deus me esqueceu, porque Deus faz isso comigo, porque eu sou crente e ainda passo por isso. E a gente acaba esquecendo de confiar no Senhor. E a Bíblia vai dizer mais à frente que Jesus ele chegou ao lugar onde puseram Lázaro. E a multidão, sempre, quando você está passando por uma dificuldade, sempre tem aquele irmãozinho fofoqueiro, né? Aquela pessoa que fica do lado dizendo, mas é crente? Está vendo aí? Ele não podia ter feito isso. A irmã não podia. A irmã é crente, está todo dia na igreja e passa por isso. Sempre tem aquele irmãozinho para dar uma alfinetadazinha, né? Ele nem sabe a tua dor, nem sabe de onde você veio. Mas ele sabe cutucar você. Ele não sabe o que foi que o irmão Jorge passou para estar aqui. Ele não sabe o que foi que o pastor passou para estar aqui. Mas ele sempre sabe falar. E disseram, mas ele não podia ter curado. Aí veio Jesus chorar e disse, oh, ele era tão amigo, mas ele não podia ter feito. Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem, o que adianta servir a Deus? O que adianta servir a um Deus que esse povo sofre tanto? A peça dos jovens foi muito linda. E ele vai falar, eu esqueci o nome do irmão, mas quando ele entra, diz que o irmão estava na prostituição, que o irmão estava no mundo pecaminoso, mas que quando Deus falou com ele, ele ouviu no seu coração. Ele colocou de todo o seu coração a palavra do Senhor e aceitou. Então, irmãos, a gente serve a um Deus que ele trabalha de uma maneira que a gente não entende. Aleluia! Por mais que esteja fazendo como Lázaro já estava, o corpo humano ele leva cerca de mais ou menos 2 dias para começar. A primeira parte que vai parar da gente é o nosso cérebro. Ele vai começar a parar de mandar informação e a gente já vai parando. Deus é especialista de agir de uma maneira que a gente não entende. Há problemas na nossa vida, há dificuldades que não adianta você contar para o psicólogo, não adianta você contar para o irmão, você contar para ninguém. Ainda a solução, ainda é dobrar seu joelho e orar. Para seu problema, ainda a solução é encostar ele no chão e pedir a Deus ajuda. Muitas das vezes a gente começamos a nos espernear, procurar por um, procurar por outro, mas Deus ele só quer que eu e você dobre os nossos joelhos e comece a clamar. E mais à frente no texto ele vai dizer, no versículo 39, que Jesus manda tirar a pedra. E a multidão começa a questionar. Mas Jesus já fede, já faz 4 dias. Aí ele, no capítulo 40, na parte B, ele vai dizer, Pai, eu te entrego porque me ouviste. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Ele ora a Deus, ele pede e ele agradece a Deus. E o milagre ele nem tinha acontecido. Ele já agradecia a Deus porque ele sabia tudo que vinha acontecer. E Jesus ele grita em alta voz e diz, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.
Nessa noite, chama Jesus para poder ir. Aleluia! Diz para aquele problema, sai para fora. Pede para Jesus, traz a solução. Pede para Jesus, me dá uma ajuda. Me ajuda, Senhor. Clama para Ele, para que Ele venha te ajudar. Não comece a reclamar, não.